Seja bem-vindo ao Drivencast, um podcast sobre marketing e negócios. E eu quero te convidar, você que ainda não é inscrito neste canal, que você possa se inscrever, já de cara deixar o seu like e durante esse episódio que você possa comentar com algo que te agregou. Hoje nós vamos falar sobre carreira, sobre consultório, sobre ortodontia e sobre vários assuntos dentro dessa área com o Dr. Bruno. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Geoffrey, pelo convite. Muito feliz em poder estar aqui hoje e falar um pouquinho sobre minha profissão, né, sobre minha empresa e fazer parte dessa nova jornada que a gente está caminhando aí. Maravilha, doutor Bruno. Então, para quem não te conhece ou para quem já te conhece também e não conhece assim a sua trajetória, conta um pouco para a gente quem é o doutor Bruno, como que você escolheu essa área aí da ortodontia. Certo, eu vim de uma região muito humilde da fazenda, morava com meu pai, a gente é produtor rural. Então a gente tem um entorno aqui de Rio Verde bem rural, eu me identifico bastante com a cidade até por isso. Mas eu comecei na odontologia e não por, vamos dizer assim, por uma extrema vontade na época, né? Até na época eu tinha vontade de fazer medicina. E aí fiz cursinho e entrei na odontologia a título de, num futuro, né, fazer uma transferência interna ou até mesmo posteriormente fazer medicina. E me identifiquei com odontologia logo no primeiro semestre. Pai, eu quero ficar aqui, eu quero fazer parte disso. Gostei demais da odontologia. Eu sempre gostei de coisinhas pequenas, né? A gente sempre foi muito curioso, brincar ali com o carrinho, com desmontar, pequenas ferramentas. Sempre gostei muito disso daí. E a odontologia casou demais, porque a gente tem muitos instrumentos pequenos ali, é uma área muito pequena de atuação, né? A gente tem uma região intrabucal ali. E me identifiquei, cara, gostei demais. Na evolução dos semestres ali dentro da faculdade, quando chegou na ortodontia, eu pegava os fios, né, ali dos colegas para dobrar, porque já vem da fazenda essa questão da gente usar alicates, a gente usar ferramentas, então já tinha isso em mim. E para mim era uma facilidade tremenda. E os colegas tinham bastante dificuldade, eu pegava aquilo ali para fazer dos colegas e aí eu dei uma pensada, cara, parece que eu achei minha área aqui. Achei minha área. Eu saí da faculdade e o mais rápido possível já ingressei na especialização de ortodontia e fui caminhando ali. E a ortodontia é muito boa, porém a gente tem toda a questão de tempo. A gente precisa ali de um tempo para poder entender ela. Muita gente acha que é uma especialização pequena, mas não, é uma das maiores, né? A gente 3 anos para se tornar ortodontista, porque tudo o que a gente aplica hoje ele só acontece, né, um efeito no próximo mês. Então a gente coloca um aparelho no paciente, a gente só vai ver um resultado no próximo mês. E eu sempre gostei disso, de dormir pensando, cara, mês que vem eu vou ver aquele dente, ele vai ter ido para aquela posição, vai ter ficado com o sorriso mais alinhado, e mês que vem o que eu vou fazer? Então eu sempre gostei disso daí, sabe? Sempre foi interessante para mim. E é interessante porque hoje a gente vê muitas pessoas na faculdade, né, que às vezes começam até terminam sem ter um direcionamento, né? Sim. Então você logo ali no meio já entendeu qual que seria a sua área, já se encontrou. Mas todo profissional que sai da faculdade, ele não sai um profissional, ele sai alguém formado, né, na sua área de Sim. atuação para depois se desenvolver. Como que foi esses primeiros passos assim pro Dr. Bruno de fato ter o consultório ou trabalhar em alguma clínica de outra Uhum. pessoa? Como que foi esse desafio empreendedor? Cara, a vida de empreendedor não é fácil, né? Nós sabemos bem como que é. Então, tem muitos alunos, muitos colegas que formam aí, que saem para o mercado e vêm me perguntar, Bruno, o que eu faço? Por onde eu começo? Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, se você tem condição de começar, se você consegue, se você encontrar uma forma de começar, comece. Evite, né, na área odontológica, a gente ir trabalhar para outras clínicas. A gente tem hoje as clínicas populares, que são clínicas que têm. Algumas têm bom atendimento, outras nem tanto. Porque muitos alunos pensam que eu vou para uma clínica trabalhar, prestar serviço para pegar mão. Só que é odontologia, é a boca de um ser humano. Eu não posso pegar a mão, entendeu? Na boca de outra pessoa.
Então, se você não foi um bom aluno, se você não exerceu uma boa odontologia na universidade, que te deu oportunidade, né? A gente tem grandes universidades aqui em Rio Verde, eu acho que o lugar de você pegar a mão e pegar a experiência não é dentro da boca do outro, né? Eu acho que é um pouquinho ruim isso daí. Então, pra mim não existe esse negócio, vou pegar a mão. Ah, mas eu vou pra aprender a precificar, eu vou pra aprender, sei lá, né, saber vender a minha mão de obra, vender o meu tratamento. Um pouco disso daí é uma área comercial dentro da odontologia que muitos profissionais formam e acabam ficando defasados em relação a isso. Então, uma coisa que eu penso é que a gente deveria ter, né, nas universidades, uma matéria que falasse um pouco sobre isso, né? Falasse um pouco sobre mercado, sobre comércio, sobre precificação. Porque o colega sai da faculdade e não consegue nem pôr o preço dele numa restauração, numa limpeza. E a gente sofre muito com isso. O mercado, eu saí da universidade, na época, meu pai não deixou eu montar um consultório. Falou, com essa ideologia, meu filho, você tem que trabalhar para alguém, acho que não é hora, você não tem cliente suficiente. Eu sempre falei para ele, pai, mão eu tenho, se o senhor quiser eu posso montar um consultório, se o senhor me ajuda eu monto. Mas ele falou, você não tem cliente. Eu fui trabalhar para os outros, eu fui trabalhar para uma clínica de uma colega que adoro, a doutora Lívia. Eu amo ela de coração mesmo, uma pessoa que me ajudou demais no meu começo de carreira. Inclusive, foi uma pessoa que ela é ortodontista, então, assim, uma inspiração para mim. A doutora Lívia é uma inspiração para mim. É uma mulher empreendedora, uma clínica maravilhosa, ela construiu, finalizando agora uma reforma imensa. E a doutora, a gente, né, faz aí tem muita amizade a esse longo tempo. E depois de lá, eu montei o meu consultório particular. Né? A gente montou um consultório particular e fui trabalhar. E nessa de montar um consultório particular, foi um momento que eu montei do meu bolso, do meu dinheiro. Então, na época, depois estava montando, fui conversar com meu pai. Falei, pai, resolvi montar. E é o seguinte, o senhor lembra que o senhor me falou que eu não era a hora de eu montar, porque eu não tinha nenhum paciente? Sim, lembro. Pois é, eu ainda não tenho. Porque eu prestei serviço. Os pacientes eram da clínica que eu prestava serviço, não meus. Então, eu não tenho. Eu vou começar do zero. Do mesmo jeito que eu poderia ter começado há anos atrás. Então, eu perdi tempo. Então, um conselho aí para quem está, né, começando na carreira. Não hesite. Você pode trabalhar 10 anos para alguém que o dia que você montar seu consultório, você não vai ter nenhum paciente. Você vai ter que correr atrás. Você não vem com você, não vem vou construir uma cartela. Não é assim. Você só fideliza, só tem um paciente, só começa quando você tem o seu mesmo, não tem jeito. Interessante, né? Isso em toda a área, eu posso falar isso da minha área, que é o marketing, e a gente tem trabalhado junto nessa parceria, e eu confesso que um dos motivos que me fez entrar na faculdade foi justamente não me sentir pronto e eu precisar de um conhecimento teórico, de uma base ali técnica também, né, para atuar. Só que ao final da faculdade, você falar assim, você se sente pronto? Não, porque todo dia é um desafio, todo dia a gente tem que se reinventar, então a gente estava conversando no off, que a parte da odonto talvez tem áreas que são um pouco mais formais, né, mais assim, um pouco mais metódicas, e o marketing ele é algo totalmente assim, imprevisível. Então a gente planeja, mas a gente não sabe o impacto que aquilo vai tomar, e no meio do que as coisas vão acontecendo, a gente vai ajustando. E todo dia é um problema diferente, né? Então, é uma novidade. Exato. E é todo dia um desafio, né, dentro dessa área do marketing. Então, poxa, algo deu errado ali, o cliente, algo dá muito certo, então você comemora, e no outro dia algo assim sai do controle. Então, o planejamento, ele tem até um ditado que fala que o planejamento foi feito para dar errado, né? A gente faz e depois ajusta. Mas quando você, então, foi para sua clínica, começou esse desafio de conquistar cliente, ainda não se sentindo pronto, preparado com a carteira de clientes, de pacientes, né? Como que você enxergou essas mudanças? Nossa, agora eu tenho que, além da odontologia, eu preciso aprender sobre gestão, preciso aprender sobre vendas, preciso aprender sobre contabilidade, sobre marketing. Como que foi esses desafios? Cara, muita coisa a gente prioriza aprender e outras a gente vai deixando de lado, mas querendo ou não, ali o dia a dia meio que te obriga a aprender de uma forma ou de outra. Você tem que lidar com aquilo ali, então você tem que dar um jeito de aprender. Nessa questão de gerir, de administrar, eu herdei muito essa questão do meu pai,
né? De gerir, de comandar, de administrar alguma coisa, só que eu tenho um perfil um pouco diferente. Eu não sou uma pessoa muito de mandar. Eu não gosto muito de ficar mandando, eu não gosto muito de ficar pedindo. Infelizmente eu tenho isso em mim e eu sei que não é muito interessante, não é muito legal para o âmbito de negócios, mas isso é em mim e eu já tentei mudar e não dá. Que assim, se eu vejo que tem para fazer, eu vou e faço. Então isso, às vezes eu peco muito e colaboradores que trabalham comigo, às vezes ficam à toa e eu vou e faço e simplesmente só faço e depois eu falo, por que eu fiz? Então, na questão de administrativo, de gerir um negócio, eu fui aprendendo mesmo a marretada, né? Fui ali, o que tava dando certo eu fui deixando, o que tava dando errado eu fui tirando. Um colaborador que não tá dando certo, um que tá dando vai ficando. Tem a dona Francisca, que é uma moça que trabalha comigo já, uma senhora, que está comigo há um bom tempo, né? Não vou falar quantos anos para não entregar a idade dela e nem a minha. Mas é uma colaboradora que eu não preciso falar nada, eu não preciso pedir nada, ela sabe o que faz, ela sabe aonde minha caneca fica e a posição que minha caneca fica. Se ela sabe que minha caneca fica todo dia ali naquele lugar, eu não preciso pedir, ela vem e ela já coloca até com a alça pro lado que eu gosto. Então, assim, fui filtrando os colaboradores, fomos chegando numa equipe legal. E a questão do marketing, a Tainá, que é minha namorada, sempre me cobrou muito em relação a marketing. Você tem que fazer marketing, amor, você tem que fazer marketing, você tem que cuidar do marketing. E a gente foi, né, trabalhando com pessoas, com empresas, e não fomos amarretada novamente, né? Não fomos encontrando um bom resultado, até que a gente acabou chegando nessa equipe que a gente está hoje, né? Você, a Brenda aí, e a gente está tendo resultados maravilhosos num tempo aí, né? Porque tá 3 meses que a gente tá junto. Mais ou menos isso. 3 meses, né? Já estamos com curso. Esses dias eu parei para pensar, cara do céu, mas nós temos coisa, hein? Rapaz do céu. Esse dia eu fui contar os colaboradores, fazer uma certa contagem assim, né? Momentânea ali. Falei, cara, quantas pessoas estão ao meu redor, né? Uma magnitude disso. Então, é onde a gente descobre que as coisas vão acontecendo quando a gente começa a filtrar o que tá dando certo, o que não tá dando, e a gente vai. E o negócio vai tomando uma certa proporção, mas tem que ficar de olho, né, cara? A gente tem que ficar atento, porque se perdemos um pouco o controle, a gente vai sempre andar para trás e nunca para frente. E graças a Deus também construir essa questão de confiança entre equipes, né? Eu nunca tratei um funcionário como funcionário. Sempre tratei ele como um amigo e eu tenho muito isso de mim. A questão comercial de paciente para profissional, eu também nunca tratei ele como paciente. Para mim, eles nunca foram pacientes. Eles foram colegas, eles foram amigos. Todos os meus pacientes, nunca tive nenhum problema com o paciente. Já tirei do bolso para resolver, às vezes, alguma coisa ali para o paciente, só para ver ele satisfeito e feliz. E eu acho que para ganhar a gente tem que gastar um pouquinho. Não é só querer ganhar. A gente tem que gastar um pouquinho, sim. Então, quando você fala em questão comercial, administrativo, não fiz curso de gestão, fui aprendendo isso daí meio que na marra. Eu acho que se eu tivesse feito, eu não tinha sofrido tanto. Conselho para quem não fez, fazer para não sofrer igual eu sofri, tá? Mas foi veio herdado aí, veio adaptação. Eu sou muito adaptável. Sempre, meu pai fala, você é um camaleão da vida. Qualquer situação, você se adequa, você vai e não tem problema, e você dá um jeito e a gente vai levando. É assim o meu negócio. Interessante, né? Você citou quando a gente colocou no papel, né? E você viu ali a quantidade de pessoas, né, que estão sobre a sua influência, sobre a sua responsabilidade. Semana aconteceu um caso interessante, porque a gente vai trabalhando ali, vai vivendo, vai acontecendo, e fecha a venda, e tem resultado, e atende paciente, e assim vai. E aí a gente reuniu com um parceiro, com um cliente, e estávamos na reunião conversando sobre resultados, sobre números, e aí a gente ainda não tinha medido exato assim, o quanto que tinha vendido, né, o resultado de fato. E aí ela falou, não, vendeu tanto e tal, tal. E aí no outro dia eu pedi os números, né, falou, me passa os números até pra gente entender e protocolar esse resultado, né? Estamos dando resultado, então a gente precisa mapear isso e replicar cada vez mais.
E aí, quando ela foi listar, ela listou. E aí, no final, falou assim: nossa, os números são interessantes, né? Em 2 meses, a gente vendeu um VGV de 1 milhão, de mais de 1 milhão, Uhum. investindo um pouco mais de 6 mil em marketing, tanto equipe quanto investimento mesmo. Então, assim, quando a gente passa para o papel, a gente começa a entender: caramba, tanto de coisa que eu construí, o resultado que eu estou entregando, né? O alcance que eu estou tendo. E a gente olhando para isso, né? O que que você construiu. Hoje você já é um profissional bem estruturado, posicionado, tanto que forma novos profissionais. Depois a gente fala Uhum. um pouco sobre essa parte também. Mas hoje foi tudo intencional. O lugar para estar nesse novo ambiente, nessa nova clínica, o carro, o posicionamento, o jeito de se vestir. Alguém que te deu um toque, falou, doutor Bruno, precisa alcançar esse público, ou o público que meio que foi te influenciando. Como que foi esse posicionamento do doutor Bruno Vasconcelos? É aquela identidade que eu te falei, né? Aquela identidade ali de se adaptar, de camaleão, de se adaptar a qualquer situação e filtrar o que tá dando certo e o que não tá dando certo. Não adianta eu ficar ali marretando em cima de um negócio que não tá indo. Então, a questão, por exemplo, posicionamento de consultório. Eu cheguei num momento que eu me percebi assim no meu limite. Eu não conseguia faturar mais do que eu faturava na onde eu estava, na localização que eu estava, que é uma coisa que importa muito, é questão de localização. Então a gente bateu ali um teto que a gente não conseguia passar. Sabe quando você está rodando ali, o RPM altíssimo, você está rodando no seu máximo e chega um teto que você não rompe ele mais. Então a gente estagnou ali num teto. Não sei se pode falar valores, Pode, Tá. é eu que te pergunto. A gente estagnou ali num teto, cara, um consultório particular odontológico ali, eu cheguei num teto de 40, 50 mil por mês. Então, 40, 50 mil para muitos profissionais, eu tipo, pô, o dentista tirando 40, 50 mil por mês. Cara, hoje não é nada, tá? Hoje 40, 50 mil dentro do consultório odontológico, você não vive. Você não vive, você vai viver só pagando as despesas. Porque é tudo muito caro, os funcionários, um funcionário bom é um funcionário de valor maior, né? Não é um funcionário caro. Um funcionário bom é um funcionário de valor maior. E os insumos, os materiais, é tudo muito caro. E eu parei um dia, olhei e falei, cara, minha cadeira não tá legal, minha sala tá pequena, eu quero ganhar mais e eu vivo disso, eu sou dentista. Então eu preciso melhorar. Aí vamos para uma clínica melhor, né? Aí Verte Jardim, ali no Parque dos Buritis, uma localidade legal, uma clínica bem melhor, né? Uma clínica ali que tem um aporte para um público melhor, né? Não um público melhor, mas atender o público de uma forma melhor, né? E ali a gente tem um valor maior, né? Não é que ali a gente pode cobrar mais caro, mas ali a gente tem uma despesa maior, obviamente o nosso valor também é mais elevado e o paciente sente que vale a pena pagar pelo ambiente, porque é uma sala totalmente diferente, você já conheceu lá, você sabe como é que é. E logo no primeiro mês, do primeiro para o segundo mês, a gente já tinha rompido o teto de 40, 50 passar de 100. Isso assim, de 2 meses, só mudando a localidade. Então ali foi um start. Falei, cara, meu pai sempre falou, para ganhar dinheiro você tem que gastar dinheiro. Só que é o seguinte, você quer ganhar 200, tem que investir. Você quer ganhar 300, tem que investir. Então ali, cadeira última geração, scanner 3D, digitalização total da clínica. Pô, mas aí você gastou dinheiro? Sim, gastei, mas também nós rasgando estamos batendo teto de 200 mil. Então, mas as despesas é muito alta. Sim, quantos colaboradores a gente tem? Vários, mas, cara, uma empresa que ganha 1 bilhão, ela gasta 900 milhões, né? O lucro líquido é pouco. Não, o lucro líquido também é bom, né? Só que pra gente bater esses tetos, os números, o negócio falou, é muito interessante. Quando você põe no papel, você fala assim, cara, porra, batendo esse número, né? Então, pô, um consultório, né? De ortodontia. Ortodontia não dá dinheiro, ortodontia não dá dinheiro, é só trocar borrachinha, é só manutenção. Cara, eu particularmente nunca tive isso na minha cabeça. Eu não faço nada que não seja ortodontia. Tá? Eu não faço nada, sou só ortodontista. E rasgar teto de 200 mil por mês em um consultório, fala, pô, mas isso não é impossível. E trabalhando numa boa, cara, e a gente trabalhando tranquilo, mas tudo isso vem, cara, se vestir bem, né? Se portar muito bem, saber conversar, saber entender.
Porque, cara, não adianta eu chegar lá no consultório com uma camisa de propaganda no peito aqui, de uma loja, de um fornecedor de materiais e querer atender meu paciente que ele não vai ver valor em mim. Então, foi aonde, né, eu busquei ali colegas, indicações, olha, vou comprar umas roupas e tal. Tem uma loja que eu gosto muito, tá, do shopping, que é Aramis, Santinone, lá eu adoro ele. Todo conselho que eu preciso, eu, Santi, que roupa que eu coloco? Cara, me ajuda aí, deixa... Eu quero ficar mais bonitinho, mais apresentável. Não, ó, vai assim, assim, assim. Então, Aramis é um grande parceiro ali, gosto demais, adoro Aramis, cara. Então, assim, acho que fica elegante, fica legal. O paciente vê valor em você. Ah, mas se põe uma roupinha mais cara, vai cobrar mais caro? Não, não. É uma sensação de valor, entendeu? Eu gosto sempre de exemplificar. Você acha que para dar uma volta de Uno é o mesmo preço de dar uma volta de Ferrari? Não é. É totalmente diferente. O valor é outro. Ah, mas só porque você está andando num carro mais caro, você tem que pagar mais caro. Não, é a experiência. Ele vai para viver uma experiência. Então, ele chega na clínica, a gente já digitaliza todo o paciente, todo o caso dele. A consulta ela acontece de forma digital. Então, não é eu falando para o paciente, você está com o dente torto, você está com a cárie, você precisa fazer uma... Não é eu falando e ele imaginando ou aceitando a ideia. Não, ali no consultório ele já chega, a gente já digitaliza tudo, já apresenta para ele, ele já senta, ele já vê nós dois, eu e o paciente que faz a consulta dele. Então eu faço a digitalização, jogo no telão ali, jogo no display e ali a gente consulta junto. Quero sua opinião também. Pergunto para ele, quero sua opinião, o que você acha? Você acha que tá legal? Você acha que ficou bom isso daqui, desse jeito? Já mostro pra ele como ele vai ficar, faço uma simulação na frente dele, olha, a gente vai posicionar, vai ficar assim, desse jeito, fica legal pra você? Por quê? Cara, se o paciente pedir pra mim, ó, eu quero meus 2 caninos, meus 2 centrais maior, quero meus 2 centrais aqui da frente do tamanho do central da Xuxa Meneghel, né? Eu vou deixar, é o gosto dele, mas não é funcional. Gente, dentro do funcional tem muita oscilação. Mas se ficar grande não vai ter uma mastigação legal, não. Tem seus limites funcionais, mas também tem gostos. Paciente quer um canino mais proeminente. Tem paciente que quer que lixe a ponta do canino. Aí você fala, cara, não dá, não posso fazer isso, mas isso aqui vai ficar legal. Vamos fazer assim? Aí você dá uma movimentação. Então, buscar o que ele quer também. Não é... Muita gente quer impor a ideia. Tem que ser assim. Não é que tem que ser assim. Não tem obrigação. O paciente não tem obrigação de nada. Se ele quiser deixar os dentes dele tudo cair, é ele. Né? Eu não sou... Não é meu dever obrigar ele a fazer alguma coisa. É orientar. É mostrar para ele uma saída bacana, viabilizar o tratamento para ele e condicionar também uma questão, ele passar para ele uma forma de pagamento satisfatória. Então a gente trabalha com umas formas de pagamento que ajuda bastante. E eu brinco muito com os meus alunos, eu falo, eu não cobro manutenção, né? Eu não sou um dentista que cobro manutenção, eu cobro a minha mão de obra. A manutenção é um termo da clínica popular, tá? Eu cobro a minha mão de obra, então eu cobro o meu trabalho, eu cobro para resolver problemas. Então, tem um problema aqui, eu vou te cobrar para resolver o seu problema. Se a gente combinar um valor por mês, esse valor vai se tornar um valor mensal de pagamento da minha mão de obra, mas eu evito demais usar o termo manutenção para não popularizar a minha linha. Então começa ali, o carro. Cara, sempre gostei de carros melhores, sempre gostei de carros bons, porque já passei raiva demais com carro ruim. Nossa senhora. E assim, perdoa falar, pessoal, mas se o seu paciente vê descendo do Uno, vamos ao Uno. Vamos ao Uno, né? O mais conhecido. Se o paciente vê descendo do Uno e te vê descendo numa Ferrari, é diferente. A sensação é diferente. É porque ele vai no dentista mais rico. Não é porque o mais rico é melhor. Não, é uma sensação, isso acontece com a gente. Vou dar um exemplo. Se você chega em um lugar e tem ali, né? Vamos fazer uma exemplificação de consultório, que é a minha área. Você chega e tem 2 consultórios, 2 clínicas idênticas, um do lado da outra. Tem um Uno estacionado numa e a Ferrari estacionada na outra. É do ser humano ir no que tem o melhor carro. Isso aí é a minha identidade.
Eu gosto. Ah, é pra aparecer. Muita gente falou, é pra aparecer. Não é pra aparecer, não. Eu me sinto bem e o paciente vê que o trabalho que eu faço é bom porque eu sou recompensado por isso. O meu valor é maior, obviamente eu acabo faturando mais e tenho condições de ter um carro melhor. E isso aí passa uma credibilidade, né? Eu penso dessa forma. Tem muita gente que vai me julgar, mas é meu pensamento. Mas os resultados estão aí, né? Os resultados estão aí, né? Mas no líquido, na hora que filtra, o líquido sobra pouco dentro do faturamento. Cara, mas que empresa que... Vamos falar que o faturamento bruto é o mesmo do líquido. Cara, tem seus custos. Só que para aumentar um pouquinho o líquido, tem que aumentar muito o bruto. Então, para sobreviver no mercado, a gente tem que faturar bem. Não tem jeito. E eu já vi, por exemplo, às vezes, de fato, o pessoal fala muito isso, né? Eu já vi DRE de empresa, igual você está falando, que faturava 40 mil, né? Às vezes quem vem de fora, nossa, 40 mil no bolso. Não. Não é. Funcionário, despesa, aluguel, água, energia. Aí você tem que pagar a equipe de marketing, você tem que pagar material, você tem que pagar uma série de coisas ali que no final seu salário você está pagando para trabalhar. Justamente. E eu já vi DRE recentemente agora de empresa que faturava esses 40 e poucos mil, um lucro líquido de 3 mil. Aí quem olha de fora fala, nossa, mas não compensa, é melhor arrumar um trabalho de CLT ganhando 5 mil. Não, mas aí é muito daquilo que você quer como objetivo de vida. Porque a vida do empresário é justamente essa. No mês você tem um lucro de 3 mil, no outro mês você pode ter um lucro de 50 mil. Então essa é a graça, né? Você, de fato, acordar todos os dias e sem saber se vai ganhar pouco, vai ganhar muito, mas você se dispor a fazer aquilo e entregar o resultado. Justamente. E então, assim, qual o conselho prático, assim, tanto para o dentista, o profissional da área da saúde, ou qualquer outra área, o empresário que está nos ouvindo, o que ele faz para ganhar mais, para se posicionar e conseguir gerar valor no seu serviço? Investir, cara. Investir. Não adianta você querer ganhar mais com o que você tem hoje, tá? Dá uma olhada para sua cadeira, dá uma olhada para o seu comércio, dá uma olhada para sua empresa. Ela vale mais? Ela vale mais? Ou você acha que você já está no teto? Não está conseguindo bater? Chegou num teto que não vai mais? Dá uma olhada. Tem alguma coisa que tá ficando para trás. Então, investir. Não tem como você ganhar mais sem gastar mais, Joffre. Isso é vivência. Isso aí cara, não tem como. Eu quero ganhar mais só fazendo marketing. Vai lá com você, faz um marketing top, mas o paciente chega ali, o cliente chega, a empresa não é o que está mostrando ali no Instagram. E aí, vai bater? Não vai. Você vai ter um aumento de faturamento momentâneo, né? Vai ser aquele, tô ganhando bem agora. Só que vai declinar de novo. Isso acontecia comigo no primeiro consultório, né? Na minha primeira clínica, no meu primeiro consultório. Então, eu não tinha estrutura suficiente para agregar valor, para ganhar mais. Então, conheço muitos colegas aí que a mesma cadeira odontológica de quando formou, tá trabalhando nela até hoje. Cara, minha cadeira odontológica, a primeira vez que deu problema, eu falei, vou comprar uma nova. Tem dinheiro? Não tenho, mas é investimento, é o meu âmbito de trabalho. Entendeu? Você trabalha com marketing digital. O seu computador começa a dar problema, você vai ficar sendo embaralhar, ué. Minha cadeira tá fraca, tá ruim, eu tô descendo o paciente, ela tá gemendo. Eu vou ficar atendendo o paciente nessa cadeira? Cara, não dá. Bota o paciente deitado na sua cadeira, ou deita você mesmo, e olha pro teto do seu consultório. Tá bem pintadinho? Tá cheio de rachadura? Tá com infiltração? Cara, dá uma olhada, porque a visão do paciente não é a sua, né? Você acostuma com aquilo ali, e pra você tá bom. E pro paciente é sempre uma experiência nova. Ele veio mês passado, esse mês ele quer ver uma coisinha diferente. Se você puder proporcionar isso pra ele, cara, você não tá entendendo o valor que você agrega. Então, meu conselho, investe. Não tem, mas eu não tenho pra investir. Gente, tem muitas formas de investimento, tá? Muitas formas. A primeira delas é conhecimento, tá? Não é só no visual, não. O que você fala, o que você faz também é valor, né? Investe no conhecimento, investe em aprender, investe em saber o que está fazendo. Porque se você não trouxer novidades para o paciente, não souber explicar para o paciente coisas novas, o mercado atual, você vai ficando para trás e você vai ficar na mesmice, não vai ganhar mais.
E para quem está chegando aí no mercado agora, colegas que estão formando, eu já deixo uma dica interessante. Se vocês podem, né, que eu falei no começo, vocês podem começar, comece o quanto antes, tá? Porque o dia que vocês resolverem começar, vocês vão ter o mesmo paciente que vocês têm hoje, nenhum. Porque às vezes nem a família trata com a gente. Por quê? Porque não sente confiança. É uma construção de confiança. E outro conselho, posiciona no digital. Posicionar no digital, cara, é uma coisa que eu era relutante demais, mas fez nós subirmos assim de 100 para 200 em pouquíssimo prazo, né? Não dá nem para falar que aconteceu tudo muito rápido. Cara, depois que a gente começou a posicionar levemente no digital ali, as coisas foram efeito bola de neve, as coisas foram aumentando, aumentando, aumentando. É o que eu te falei, chegou num ponto que eu fui contar os colaboradores e a equipe toda ao meu redor, eu fiquei de cara. Eu falei, caramba, nunca me imaginei. Já tava me sentindo um Elon Musk da vida. Falei, caramba, quantos colaboradores, né? E botar os números na mesa, ver o valor, né? Ver o que a gente tá, que o que a gente tá fazendo tá dando certo. Isso é muito bom, né? Isso é muito interessante, muito legal. E durante essa conversa, você citou várias pessoas, né, durante a sua trajetória, durante a sua carreira, e a gente estava conversando um pouco sobre network também, no off ali. O que você diria para o pessoal que está nos ouvindo também, a importância do network e das pessoas que te ajudaram a chegar onde você está hoje? A importância do networking, né? É a gente poder ter sempre ali pessoas ao nosso redor, né? A gente poder sempre contar com pessoas e não deixar ninguém a desejar, né? Não deixar ninguém chateado com você. Eu sempre, cara, eu não sei se eu tenho inimigo, se eu tenho, eu não sei. Eu nunca deixei uma pessoa. Eu sempre fui mais de fazer pelos outros do que pra mim. Eu deixo fazer pra mim pra fazer pelos outros. Sempre fui assim. E eu conto isso como network, tá? Porque eu fico na esperança de que o dia que eu precisar, aquela pessoa vai me ajudar. Tem muitas que não ajudam, mas eu aposto, eu confio. Sempre faço isso daí sem pensar no retorno, mas um dia que eu precisar, eu espero que volte, né? Espero que tenha retorno. O network, conhecer, vincular, ter ali um contato, saber o que aquela pessoa trabalha, conhecer mais daquela pessoa é muito importante, né? O grupo do BNI, a gente fala muito sobre networking lá, o pessoal fala muito sobre networking lá. É um grupo muito legal, muito bacana. Eu gosto demais daquele pessoal lá. A questão dos colaboradores, das pessoas que eu tive contato ali. Cara, nunca deixei ninguém na mão. Então, isso foi o mais importante para mim. Sempre sair com as portas abertas para eu voltar o dia que eu quisesse. Isso também é muito importante. Por mais ruim que seja a sua experiência, eu acho que você tem que sempre deixar uma porta aberta, porque um dia aquela porta pode servir para você. Essas pessoas que passam na nossa vida, a gente tem que absorver o lado bom delas, absorver o que elas podem ensinar de bom e filtrar bem e usar isso para outras pessoas e assim vai. Conhecer o seu cliente, conhecer o seu paciente, o seu amigo, o seu colega, saber o trabalho, né? Não é se sentir o melhor, não é se achar o melhor, é dar o seu melhor. Isso aí é o mais importante. Então ter essa visão de ajuda, né? Sempre servir, de ajudar. Essa é a minha visão. Eu lembro, um tempo atrás, um amigo meu se mudou, né, daqui de Rio Verde, e ele estava ingressando no mercado imobiliário. E é um desafio, assim, como em qualquer outra profissão que você começa, porque já tem muita gente atuando como corretor, etc. E aí ele estava, né, a gente conversando, eu já tinha experiência, já vinha do mercado imobiliário, então trabalhei bastante tempo no mercado imobiliário. E aí eu fui dando algumas dicas para ele. Falei, cara, começa a se conectar com quem está ao seu redor, por exemplo. Você vende casa, beleza. Então, quem está envolvido na casa ali? O arquiteto, o engenheiro, o construtor. Vai criando um laço com essas pessoas, ajudando. Daí ele começou a fazer isso, pouco tempo depois começou a deslanchar. Hoje já está se estabilizando, já tem um posicionamento, já é um corretor reconhecido, já vai apresenta, você vê que é diferente quando o profissional ele sabe daquilo que ele está falando, do que aquele que fica ali somente querendo vender. Então, está aí a importância, né, de você ter pessoas ao seu redor que vão te ajudar, servir, agregar, sempre estudar. Acho que é muito interessante. E pelo que você estava contando no seu processo ali de consulta com o paciente,
a sua venda ela é muito mais consultiva do que aquela venda que tenta convencer o paciente de algo. Porque hoje talvez o profissional que está nos assistindo, ele quer vender falando da técnica, da construção, da característica, a plaquinha é feito disso, o alinhador é feito daquilo, é transparente, porque tem... E no final das contas o paciente não quer saber nada disso, ele quer saber se o dente dele vai ficar do jeito que ele quer. Né? Então, até conta um pouco pra gente desse processo, assim, você que entendeu, poxa, isso aqui dá resultado, você leu, ou não é natural do Dr. Bruno? Porque uma coisa é, você, por exemplo, você precisa resolver algo na sua vida e eu consigo te ajudar com isso, mas eu te falar que você precisa resolver é uma coisa. Você reconhecer que você precisa resolver, aí é diferente. Então a gente consegue ali, de repente, fechar uma venda, uma parceria. Como que você descobriu esse modelo de vender? Na marretada. Filtrando o que dava e o que não dava certo. Né? Na minha metodologia de trabalho, eu priorizo sempre precificar, não por valor fixo, mas por índice de dificuldade, por grau de complexidade de um caso. Então eu não tenho tabela de preço. Muita gente me pergunta quanto que eu cobro nesse caso? Quanto que eu posso cobrar em um caso assim? Não é assim. É uma construção desde o momento que o paciente entrou no seu consultório. Então, como que eu precifico um caso? O primeiro contato é o mais importante, é aquele contato assim, é um paciente que já viveu experiências muito ruins em outros profissionais? Quer dizer que isso vai deixar mais caro o tratamento dele? Não, quer dizer que isso vai deixar o tratamento dele, às vezes, um pouco mais longo, vai demandar mais tempo, porque a minha construção de confiança com ele vai demorar muito mais. Então, eu vou ter que me dedicar a um tempo maior e o meu tempo, né? O meu tempo de trabalho, a minha mão de obra é o que eu vendo, né? É o que eu precifico. Então, eu precifico o meu tempo, a minha mão de obra. E se é um paciente que já viveu experiências ruins com outros profissionais, eu vou ter que tirar todo esse trauma dele. E todo paciente que termina o tratamento comigo, ou às vezes no começo mesmo já fala, doutor, a sensação é totalmente diferente. Nem parece que eu tô num consultório. Nem parece que eu tô num dentista. Porque a gente vem, né, de uma geração aí onde muita gente foi traumatizado em profissionais, em umas técnicas absurdas que acontecem e ainda são presentes algumas técnicas. E essa construção, com o primeiro contato do paciente, até o grau de dificuldade do problema dele. O grau de dificuldade é o que gera minha tabela. Não é o grau de dificuldade do dente, do problema ali em si, mas da pessoa. Tem pessoas que são mais difíceis de lidar, tem pessoas que são mais fáceis. A questão em alinhadores invisíveis, né? A gente trabalha com os alinhadores invisíveis, é a minha principal área de atuação, os aparelhos ortodônticos alinhadores. O alinhador ele depende muito da colaboração do paciente. Então, se a gente vai fazer um tratamento de um paciente que... A gente que trabalha com pessoas há tanto tempo assim, né? Há um bom tempo, a gente sabe ler uma pessoa em relação à colaboração dela. Será que ela vai ser colaborativa ou não com o aparelho? Porque o alinhador ele depende do uso, ele é 50-50, eu sempre falo, 50% eu, 50% o paciente. Então, se é um paciente que não vai usar muito bem o aparelho, porque depende 50% dele, o tratamento dele a gente precisa cobrar, né, valorizar um pouco mais, porque ele vai acabar ficando mais tempo com a gente. Ele vai acabar, né, tendo que tratar por um tempo maior. Então é assim que eu construo a minha forma de precificação. A gente não tem uma tabela, a gente não passa um preço fixo. Eu sei na minha cabeça o que eu vou gastar, certo? Eu sei na minha cabeça o que eu vou gastar em relação a materiais, né? Eu tenho ali, esse valor eu tenho. O meu preço de custo em relação a materiais eu tenho. Mas uma coisa que eu não tenho é o que eu vou gastar de hora clínica. Então é onde eu preciso precificar de acordo com a construção de todo o primeiro contato até a finalização da consulta do paciente, juntando exames, grau de dificuldade, colaboração, paciente traumatizado ou não, com problemas aí que já vem acumulado a longo prazo, para poder no final não estar pagando para trabalhar, porque senão no final você vai estar pagando para trabalhar. Às vezes você, cobrei bem, cobrei um caso de alinhador muito bem, vendi bem. Sim, mas e aí? Agora você vai ficar 2 anos tratando esse paciente. Você vendeu fechado. Você cobrou ali, vamos dizer, 30 mil um tratamento de alinhador. Vendeu fechado.
Cobrei bem, cobrou bem, sim. Mas me fala um negócio, quanto tempo vai durar esse tratamento? 2 anos. Pois é. Bota uma margem de 1 ano a mais aí, porque talvez esse paciente não vai colaborar. E aí você vai ver no final, cara, já comeu esses 30 mil em hora clínica e você já tá pagando pra trabalhar. Aí começa a gerar aquele conflito. Recebi muito paciente assim já. Que aí o dentista já não quer ver aquele paciente mais, porque o paciente já pagou, o dinheiro já foi consumido e o dentista já tá pagando pra trabalhar. E agora? Eu vou chegar no meu paciente e vou cobrar? Vou falar que não, ó, agora eu vou ter que te cobrar por isso? Não, você vendeu lá no começo que você resolveu o problema dele, portanto, agora você tem que resolver. E acontece, muitos colegas às vezes chegam lá e cobra um adicional. O paciente vem para mim e fala, doutor, isso aí é inadmissível, porque foram me passaram para mim na época lá com tal profissional que eu não ia ter que pagar mais nada e agora eu tô tendo que pagar. Não, então foi calculado errado. Então você tem que deixar muito claro para o paciente no começo, olha, o valor é esse, porque a gente vai depender de horas clínicas, a gente vai construir. Então, esse modelo de negócio, modelo de venda, de precificação aí, eu fui vendo que foi a melhor forma de eu não perder dinheiro, né? De eu conseguir vender bem, de eu conseguir passar para o paciente e garantir quase 100% de todas as vendas voltadas a tratamentos e ter um resultado bacana. Porque o preço fixo, na minha cabeça, ele não vende, porque ninguém é igual a ninguém. Então, o paciente não é igual ao outro. Então, cada um tem suas peculiaridades, suas dificuldades. E esse modelo de negócio foi o que deu certo, eu fui descobrindo. E depois que eu comecei a trabalhar com esse modelo de negócio, eu comecei a perceber que tinha outros colegas que também já usavam essa metodologia. E aí eu falei, caramba, acertei o modelo de negócio e ninguém tinha me contado esse negócio. Por que vocês não contaram isso pra mim, que era assim, que assim dava certo? Mas é porque realmente é muito difícil a gente ter um colega que vai chegar pro outro e vai passar pro outro que tá dando certo. As pessoas são muito, assim, né? Medo da concorrência. Sim. Eles têm medo da concorrência. E uma coisa que eu amo é concorrência. Eu construo novos profissionais, né? Eu formo novos profissionais. Eu ensino colegas. Esses dias um colega me perguntou, mas você tá alimentando a concorrência, ué? Falei, é isso que eu quero. Quanto mais profissional no mercado, melhor pra gente. Mais a população vai conhecer o tipo de aparelho que eu trabalho, porque muita gente nem conhece alinhador. Acha que a gente vai viver na ortodontia fixa, com pecinha colada, pro resto da vida. E eu quero que todo mundo conheça esse mercado, igual conhece o mercado do aparelho fixo. E é assim que vai se conhecer. Então, pessoal, de ter esse medo de compartilhar as coisas. Compartilha o que tá dando certo. Não vai te fazer perder dinheiro, não, vai te fazer ganhar, ensinar o pessoal o que tá dando certo, o que não tá. Não faz isso porque não vai dar certo. Aquela pessoa vai ser grata pra você. Ela vai te mandar paciente, ela vai te indicar ela, você vai ser bom pra ela. É isso, é networking. Entendeu? É se ajudar, é ter contatos. Se você não ajuda ninguém, você vai ser aquele peixinho dourado ali, né, no seu mundinho, no seu aquário, e vai viver aquilo ali pro resto da vida. Quer subir, quer rasgar tetos aí absurdos? Tem que ser assim. Eu penso dessa forma. E já entrando nesse tema do Dr. Bruno, mentor, formador de novos profissionais, professor, como que é esse desafio de ensinar? Ensinar uma coisa tão técnica, né? Você transmitir isso de uma forma humana, que a pessoa entenda, aprenda, e ainda mais ter essa veia empreendedora. Se fosse colocar numa balança, o que é mais difícil hoje? É operar ou é ensinar, transmitir esse conhecimento? Cara, eu gosto dos dois. Eu gosto muito, muito dos dois. Eu sou suspeita a falar. É difícil botar na balança assim o que é mais difícil. Tem dia que às vezes ser empreendedor é complicado. Ser empreendedor em alguns meses dá desespero. Ser educador é muito bom. Eu gosto demais. Eu gosto de ensinar. Porque ensinar é algo assim que motiva a gente. Mas motiva como? Motiva a gente a aprender mais. Então, tem um professor, o Dr. Auro, grande amigo, ele sempre fala que nada melhor para aprender do que ensinar. Então, ensinar, a gente fica, né, mais sábio, a gente fica mais receptivo, porque a gente aprende a lidar com dúvidas, a gente aprende a lidar com questionamentos. E quando você é questionado, você precisa saber responder, você precisa saber como responder,
porque é um aluno, você precisa saber lidar com ele, você precisa orientá-lo da melhor forma. Só que ser empreendedor é bem mais difícil. Tá? Então, na hora de pesar ali na balança, ser empreendedor acho que sempre vai ser a coisa mais difícil que tem. Porque tem muita coisa envolvida. Ensinar não, porque quando a gente ama, a gente gosta, a gente sabe, se torna fácil, né? Meus pacientes, com 6 meses de tratamento, eles já podem pegar certificado de curso de ortodontia já, porque eles já são, craques em ortodontia. Eu oriento bem, eu gosto de explicar bem. Dr. Lucas trabalha comigo, Dr. Lucas, você teve a oportunidade de conhecer ele. Dr. Lucas, ele sempre fala, cara, mas por que você explica tanto? É habitual. Eu tenho a necessidade de saber mais e na minha cabeça, a outra pessoa, principalmente a que está pagando, ela também tem que saber mais sobre o que ela está pagando. Você vai comprar um celular, você vai comprar um computador, você não quer saber mais sobre ele? Você vai comprar um carro, você não quer saber mais sobre o seu carro? Eu sou curioso. Eu sou muito curioso, cara. Eu sou curioso a ponto de, do nada, eu parar pra pesquisar, tipo, por que a vaca tem um olho de cada lado? Por que a galinha tem um olho de cada lado? Entendeu? Eu tenho que saber o porquê. Eu sou muito curioso em relação a isso, a conhecimento. Porque eu tenho medo de um dia alguém me perguntar alguma coisa e eu não saber. Por incrível que pareça. Um dos meus maiores medos é um dia um paciente perguntar alguma coisa e eu não saber responder. Então, para que isso não aconteça, esteja sempre à frente. Porque um dia isso pode acontecer, então tente evitar. E dentro de uma sala de aula, a gente tem ali colegas de profissão, né, dentistas, que uma hora ou outra pode surgir uma dúvida que você às vezes não sabe responder, e isso daí vai me constranger de um tanto que eu não vou saber nem aonde colocar minha cara. Então, a busca do conhecimento constante para nunca ser surpreendido, né? Nunca ser surpreendido por uma pergunta que às vezes eu não saiba responder. E aí usar aquela velha historinha, não, você pesquisa e traz para mim na próxima aula. Não vou te contar agora, você pesquisa e traz na próxima aula para me ver se você vai descobrir o que é isso daí. Eu sei. Mas eu acho que nunca vou ter que usar essa desculpa, não. Sempre vou priorizar. Mas balanceando aí, o empreendedorismo é difícil, o mercado é muito difícil. Mas é difícil pela competitividade, pela concorrência. Não, é difícil porque a gente tem que saber se adaptar a ele e ter um pouco de conhecimento prático, né, para poder geri-lo. Então, muita coisa você vai aprender na marra. E para a gente caminhar para o final, conta um pouco para a gente o que é o Master Align, esse curso, essa imersão, para formar novos profissionais, né, para dar essa confiança, para ajudar a precificar, ajudar a empreender, tirar todas as dúvidas. Então, se a gente for pegar aqui os 10 anos de experiência, comprimido, compressado e entregue tudo ali de conteúdo, né, nesses 3 dias de imersão. Conta um pouco aí pro pessoal que é da área. O Master Align, ele foi um curso aí que a gente veio pensando ele, construindo ele no papel por muito tempo. E tentar uma forma de passar pros ortodontistas, né, pros alunos, pros masters, não alunos, mas pros masters, a questão, assim, da ortodontia moderna. Porque a ortodontia tradicional, a ortodontia antiga, a gente aprende na especialização. Essa mais moderna, ela tá tão rápido que não dá tempo de ser implantada na especialização. Porque o mercado tá tão veloz na área digital, cada dia um software novo, cada dia uma metodologia nova, cada dia uma marca, cada dia uma empresa. Então, assim, se for implantar isso na especialização, até você terminar a especialização, você já ficou para trás. Você já tem outras novidades no mercado. Então, o Master Align foi para trazer todas essas novidades comprimidas, né? Desde a formação, a inicialização dos alinhadores invisíveis, a mecânica ortodôntica, né, por alinhador, é uma maneira bem mais confortável, estética de se tratar um paciente, e comprimir tudo isso em 3 dias, que particularmente eu acho pouco, não dá tempo de fazer tudo, mas por isso a questão que a gente está fazendo todo mês. Então a gente está tendo turma mensal, o Master Align está sendo mensal e vai ser mensal por um bom tempo, se Deus quiser. A gente vai seguir o Master Align aí, porque o mercado, cada dia que passa, por exemplo, o Master Align 1 não teve conteúdo que já vai ter agora no Master Align 3.
Porque já teve coisas que foram lançadas com 2 meses, 3 meses de diferença. A gente já está tendo uma janela de coisas aí que foram lançadas e o mercado está muito veloz. Então o Master Align é sempre para manter, para atualizar e para manter atualizados os profissionais que estão no mercado aí e não sabe como passar do tradicional pro novo. Não como sair ali, como aumentar o seu faturamento, como gerir o seu negócio voltado ao alinhador e como tratar, principalmente, né? Porque não só te ensino lá no curso a como empreender no ramo do alinhador, mas ensino também a como tratar. Porque se você saber apenas vender, você vai ter prejuízo, porque na hora de executar, é o que eu te falei, o tratamento vai durar anos e anos e anos, e aí você já vai começar a perder dinheiro. Então o curso, o Master Align, foi para essa construção e atualização. Então o mercado é muito veloz na área digital. Se a gente não se manter atualizado, se a gente não entrar para ele, a gente vai ficar para trás. E ninguém mais está querendo tratar da forma antiga, eles estão buscando as formas mais atuais por questão de conforto. Né? Por questão de estética. O mundo é estético, o mundo é conforto. Ninguém quer sofrer, cara. Você quer sofrer? Você quer passar raiva? Sofri Quer demais dor? quando era criança, adolescente. Entendeu? Quer sentir dor, quer sofrer, quer um fio cortando, quer uma peça machucando a boca. Então ninguém mais quer passar por isso. Entendeu? Só que a gente enfrenta muita dificuldade, Joffrey. Essa questão do alinhador, infelizmente, a gente ainda tem muita resistência a ele. Cara, eu sempre converso com o paciente e falo que é a mesma resistência que o pessoal tem em relação a carros elétricos. Teve essa resistência muito grande em relação a carros elétricos. O pessoal, quando chegou a BYD, né, no Brasil, eles tiveram aquela resistência. Ting-ling! Né, carro elétrico, isso não vai... Comprou porque quis, não tem garantia, né? Isso não vai colar. Cara, a cada 3 carros é BYD, né? Então, o mercado é esse, gente. Ele não vai voltar para trás. A gente não vai voltar para a ortodontia fixa. A gente vai caminhar a ponto da ortodontia fixa não ser mais necessária. Muitos me perguntam, alinhador resolve todos os casos? A resposta sempre vai ser a mesma. O alinhador não resolve nenhum caso. Quem resolve sou eu, o ortodontista. Ele é só um aparelho, nenhum carro anda sem um sistema de gerenciamento, nenhum marketing, nenhum Instagram, nenhum negócio anda sem uma gerência, sem um gerenciamento. Então lembre-se sempre que o alinhador invisível ele é um dispositivo, ele é um aparelho, assim como o meu dedo, o dedo, né, de uma criança, uma chupeta também é um aparelho, um palito de picolé é um aparelho. Como assim, doutor? Tudo que realiza um movimento dentário é um aparelho ortodôntico. Então, por que não acreditar num aparelho invisível, num alinhador, numa placa, né? Numa plaquinha de PETG, de acetato? Porque se o dedo da sua criança entorta os dentes dele, por que o meu alinhador não desentorta? Entendeu? A chupeta entorta, não entorta? É uma borracha. Não entorta o dente? Não modifica o palato? Não modifica a estrutura bucal da criança? Então, o meu aparelho também movimenta. Tudo é uma questão de força certa, no lugar certo, pelo tempo certo. Se você identificar, entender isso daí, você vai movimentar um dente com palito de picolé. Então, a gente está caminhando para uma ortodontia que a gente vai usar aí dispositivos feitos de maneira totalmente digital. O paciente vai tratar na casa dele, vai fazer as trocas na casa dele, e a gente vai chegar num ponto que a gente não vai precisar mais de aparelho fixo. A gente já não está mais precisando. Só que ainda está muito difícil para colegas ortodontistas aceitarem isso daí. Mas vou entrar numa área que você não entende muito agora, mas muitos colegas vão entender, que é a verticalização do molar. Você vai falar em verticalizar um molar, em movimento apical de raiz, movimento da ponta da raiz do molar, certo? Então você tem um dente molar ali, ó, né, lá no fundo, principalmente o inferior, e ele inclina para frente, a gente vai voltar ele para trás. Isso aqui é uma distalização, né? A gente vai voltar ele para verticalizar, a gente vai verticalizar, colocar ele em pé. Ou a gente pode fazer um movimento de trazer a raiz para frente, para fechar o espaço. Então existe uma resistência muito grande em relação a esse movimento de raiz. O alinhador não faz esse movimento. O alinhador não faz esse movimento. Quem faz esse movimento sou eu. Eu que tenho que criar algo para fazer esse movimento. E nós, ortodontistas, a gente precisa pensar muito fora da caixinha, igual você, do marketing, igual qualquer empreendedor precisa pensar fora da caixa. Se você ficar ali naquela metodologia básica que o alinhador, eu vou pôr um attachment, eu vou trocar a plaquinha,
Não funciona assim, não é assim, né? Um caso é igual ao outro. Vamos pensar alguma forma? Vamos pensar uma forma de trazer essa raiz desse dente para frente? Cara, é uma raiz, certo? É um dente pesado, é um movimento pesado. Vamos anexar algo a mais com esse alinhador? Aí a gente parte ali para a área de mini implantes, que é um curso que a gente vai lançar em breve, que é o curso de mini implantes ortodônticos. Para quem precisar e tiver interesse aí, pode entrar em contato lá direto pelo número do Master Align, que tá lá na bio do Instagram. A gente vai lançar agora para outubro o curso de mini implante, que são dispositivos extras para se juntar com o alinhador para poder realizar esse movimento, que é um movimento que nem um aparelho fixo dá conta. Então vem me falar que né, o alinhador não trata todos os casos. Não trata, não. Se você pôr lá e deixar ele sozinho, ele não vai tratar. Quem trata sou eu. A mecânica sou eu que aplico. O planejamento foi eu que planejei. Então aparelho nenhum trata sozinho. Tudo precisa de ortodontista. Tá? Então, para isso que é o Master Align, para ensinar vocês que o alinhador não é mil maravilhas, igual muito ortodontista acha que é só pôr lá e deixar acontecer, é igual qualquer outro aparelho, precisa de administração, e ensinar vocês a como administrar, a como lidar com esse dispositivo que é um bicho-papão para muitos profissionais. Excelente. Acho que é a prova de que você é um professor. Assim, quem duvidava nesse podcast, eu falei, será que ele entende? Será que ele entende um pouquinho, né? Então, excelente, doutor Bruno. E para a gente finalizar, um conselho aí para esse profissional da área, para o empreendedor, para a empreendedora, o empresário que está nos ouvindo aí. Um conselho para a área odontológica, no geral? No geral, o nosso podcast voltado bastante para empreendedorismo. Um conselho para empreendedor é não ter medo, não desistir. Não é no primeiro quebra de objeção, na primeira dificuldade que você abandona o barco, porque tem muitas empresas que demoraram anos para ser erguidas. Mas tem empresa que em menos de um ano já fatura milhões. Sim, tem empresas que sim, mas a grande maioria não funciona assim. A gente tem que bater cabeça muitas vezes, então não desista, invista, igual eu falei antes, faz o investimento, investe um pouquinho, não pega o dinheiro, não só gasta, tem que investir também, saiba gerir e vem para o digital, e vai para o mercado digital, porque é lá no digital que as pessoas vão te encontrar. Então se vocês não forem para o digital, vocês não vão ser vistos, porque é lá que todo mundo vai te ver. Ninguém vai ficar te vendo na rua, tá? O pessoal vai te ver no digital. Então, para saber quem é você, para as pessoas se conhecerem e para você ter ali um network bacana, você tem que estar no digital. Então, os conselhos são esses. Invista, não desista e vai para o digital. Esses são os meus conselhos. Excelente, doutor Bruno. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite. Espero poder fazer parte aqui novamente. E em breve a gente vai estar falando um pouco mais sobre os outros cursos depois. Fechou? Com certeza. E novos negócios aí. Novos negócios, muita ideia aqui, né? Mais CNPJs. Exatamente. Certinho. Então, de duas ou uma. Se for resumir o que o Dr. Bruno nesse conselho ele falou, ou você fica rico, ou você fica famoso. Lembra? Então você fica rico, ou você fica famoso. Gostei, uso essa frase até hoje. Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por ter ouvido ou assistido esse podcast até agora. E eu quero te pedir para você enviar para um amigo, enviar para uma pessoa, para um empresário, um profissional da área que vai agregar toda essa conversa, porque eu tenho certeza que vai ser muito interessante a pessoa ouvir, anotar, observar e principalmente colocar em prática. Então, muito obrigado por você que assistiu esse episódio. Eu te espero no próximo e até logo, até mais.